Então, é isso, assim, é esse resgate das mulheres na filosofia a partir do lugar ou a partir, né, de ser mulher, né? E quando eu trago esse trabalho da Lélia Gonzalez, que é inicial, é início de um outro projeto, vamos dizer assim, né, de refletir as mulheres na filosofia, mas tentando focar, e analiticamente mesmo, né, nessa questão das mulheres quando a gente fala em questões de gênero. Porque para mim é muito importante também isso, não deixar diluir a questão das mulheres na questão de pura e simplesmente gênero, porque a gente tem uma diversidade de gêneros, né? E muitas vezes a gente se apropria desse debate de gênero falando a respeito das mulheres, e aí é uma posição também minha, assim, eu me situando dentro desse contexto e vendo que para mim é importante a gente falar do gênero feminino, né? Não que não seja importante a perspectiva de outros, né? Dessa multiplicidade de gêneros, mas nesse momento eu vejo que eu tenho que enfatizar, ou essa é a minha necessidade de enfatizar a questão do gênero feminino na filosofia, na história da filosofia. E mais ainda, né, quando falo gênero feminino, mulheres negras, né? Então, assim, nada exclui, vamos dizer assim, essa perspectiva da análise conceitual, da análise dos argumentos, né, da gente analisar o que é trazido aí em termos conceituais, analíticos, enfim, né, filosóficos num certo sentido. Então, eu escrevi um breve texto, eu acho que eu vou respeitar o tempo, mas qualquer coisa, só me avisarem, né? E ao construir esse texto, eu percebi o quê? Parece que eu estou falando muita coisa que eu já venho falando há muito tempo. Então, parece que eu estou sendo repetitiva. Mas esse é um outro ponto, né? Falo muitas coisas que eu vou trazer aqui, falo há bastante tempo, mas será que estão sendo ouvidas, discutidas, debatidas, refletidas? Né? E eu coloco isso convocando, num certo sentido, a gente olhar para a nossa realidade. A gente está no encontro, né, da pós-graduação em filosofia. Quantas professoras negras, né, estão em programas de pós-graduação em filosofia, por exemplo? Né? Então, é esse tipo de reflexão que eu estou suscitando aqui. E aí entra a Lélia Gonzalez, porque muito do que eu falo é conceitual, mas entra a Lélia Gonzalez como um exemplo concreto disso, né? Da gente se enxergar dentro da filosofia. E da gente se enxergar, eu digo não só a gente enquanto mulheres negras, mas a gente que faz filosofia, né, de distintas formas. Então, agora sim eu vou ler. A filosofia acadêmica, que assumimos como a filosofia, é majoritariamente a reprodução da denominada filosofia ocidental, com uma origem situada espaço-temporalmente, mas que se impôs e ainda se impõe como o modelo de estruturação de ideias e reflexões. Essa filosofia sempre se apresentou, e em geral ainda se apresenta, como um conjunto supostamente universal, imparcial e neutro de pensamentos. Então, os argumentos estão lá destacados de uma realidade concreta, né? Em outras palavras, identifica-se a filosofia como um conjunto de pensamentos sem gênero e sem cor, raça, etnia, enfim. Mas a filosofia, suas narrativas e seus discursos, realmente não tem gênero, não tem cor. E aqui que fique claro, a gente não está falando da capacidade que as mulheres, as pessoas negras têm de refletir e de pensar racionalmente. Não é esse o ponto, né? Para discorrer sobre o assunto, talvez tenhamos que considerar pelo menos duas perspectivas, uma histórica e a outra que diz respeito à própria natureza da filosofia, do filosofar, reflexão crítica, enfim. Quando nos referimos à história da filosofia ocidental, depreendemos um protagonismo masculino. Né? Desde a filosofia nascente, não existiram mulheres filósofas, e aqui eu estou falando dessa perspectiva das mulheres, né? Claro que existiram, e a gente está vendo isso aqui. Nós, mulheres, estivemos desde sempre presentes na filosofia,
com análises e ponderações sobre os mais distintos tópicos acerca da realidade das relações humanas. E por que nossas referências são masculinas? A questão é que fomos e somos recorrentemente silenciadas e apagadas da história, na sua maioria por filósofos, numa reprodução do sexismo, do machismo, da misoginia, presentes em sociedades estruturalmente patriarcais e racistas. No que se refere especificamente às questões de gênero feminino, mas gênero também, né, no sentido mais amplo, são atribuídos papéis, expectativas sobre comportamentos, pensamentos e características dos designados gêneros feminino e masculino, a partir de uma noção de superioridade masculina, com atribuição de poder e privilégios à masculinidade. Nesse contexto, a filosofia, infelizmente, tem reproduzido a estrutura social patriarcal e servido para reforçar e legitimar as desigualdades entre os gêneros, masculino e feminino. E sim, dentro dessa perspectiva histórica, a filosofia tem gênero, continua tendo, gente. A gente está discutindo, né, muito isso, pois ainda é expressa fortemente por uma voz androcêntrica e hegemônica. Não somente no seu conteúdo epistêmico, mas na produção e reprodução desse conteúdo como referência única do que é filosofia por muitos pensadores da área. O lugar das mulheres da filosofia não está dado, nem epistemicamente, nem enquanto território a ser ocupado em ambientes de produção de conhecimento filosófico, seja na academia ou fora dela. Por um lado, nós, mulheres, em geral, mesmo nos apropriando e assimilando o cânone filosófico, não alcançamos um amplo reconhecimento de nosso trabalho. E isso a gente vai ver depois no caso das mulheres negras, mas no caso específico de Lélia Gonzalez, né? Isso quando não somos totalmente invisibilizadas. É como se estivéssemos falando de algo que não nos diz respeito, um tipo de abstração que não conseguimos alcançar muito bem. É o constante colocar à prova, diminuir ou simplesmente invisibilizar e silenciar. Embora surjam movimentos contrários, né, movimento feminista, enfim, é um exemplo, ainda há a reiterada invalidação do conhecimento das mulheres no ambiente filosófico. E mais do que isso, a naturalização dessa invalidação. Sim, a gente transita aí como se isso fosse natural, normal. É assim, né? A gente muitas vezes não consegue pensar que pode ser diferente e que isso é, né, uma forma de se fazer filosofia. O que torna muito mais difícil para nós lidarmos com o que acontece, pois essa discriminação, na maioria das vezes, mesmo não sendo expressa de forma direta, é constante e intensamente praticada. E como a gente consegue identificar isso no contexto da filosofia? É a partir disso que a gente está falando, né? Quais são as nossas referências? E eu sou de uma época, do contexto da filosofia, em que as referências, hoje a gente está fazendo todo esse movimento para trazer para as referências bibliográficas, para os currículos, né, pensadoras. Mas eu sou de uma época que minha dissertação, minha tese toda, eu sou da área, originalmente da área de filosofia da ciência e lógica. Então, a questão de se apropriar também, né, quem é que pode, quem é que pensa de forma lógica, abstrata, enfim. Né. No que diz respeito às questões étnico-raciais, e aí, né, foquei na questão das mulheres, agora vamos pensar nas questões étnico-raciais. O racismo e o colonialismo incidem na construção de condições de diferenciação e de dominação racial, o qual o contexto filosófico é um reflexo, infelizmente. Frantz Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, afirma, nos traz a ideia de que o racismo e o colonialismo devem ser compreendidos como modos socialmente construídos de apreender o mundo e viver nele. Para Fanon,
Não haveria necessidade de as pessoas pensarem sobre si mesmas em termos de raça, se estas não se constituíssem subjetivamente a partir de uma linguagem que expressa significados de culturas e contextos sociais específicos que também são naturalizados. No racismo, a linguagem do colonizador é tida como a verdadeira, carregando consigo o verdadeiro significado de como é a realidade e submetendo aqueles considerados diferentes, os colonizados, a essa maneira de significação do mundo. E quando trago esses elementos, vamos pensar qual é a linguagem filosófica reproduzida. Né? Dito de outro modo, e aqui a gente com Fanon, né? O negro passa a existir do outro para o outro, uma vez que é a partir da linguagem que ele passa a assumir uma cultura que lhe é imposta e a suportar o peso de uma civilização. Isso é importante a gente entender. E dentro do contexto da filosofia, como somos civilizados, extremamente civilizados. Pode-se inferir, assim, que o negro passa a ser negro com todos os significados que o termo carrega, numa perspectiva racista, a partir do momento em que um colonizador branco o define como tal. Olhando sob essa ótica, a filosofia que até então produzimos e ainda reproduzimos é um sistema colonizador. Tanto no que se refere às mulheres quanto às pessoas racializadas, e aqui também esse termo racializado a gente tem que entender, né? A gente fala as pessoas racializadas, as pessoas, sobretudo as pessoas negras e indígenas, que a gente traz aí nesse contexto, mas todos nós somos racializados, as pessoas brancas também, só que a gente não consegue enxergar isso. Né? Então, tanto no que se refere às mulheres quanto às pessoas ditas racializadas, sobretudo negras e indígenas, a filosofia vem sendo um sistema excludente e reforçador de uma única voz, branca e masculina. O que a gente vai fazer com tudo isso, gente? Nesse contexto, quais seriam as condições das mulheres negras, cujos processos excludentes são resultantes de opressões de gênero e étnico-raciais conjuntamente? Na sociedade em geral, na filosofia em particular, há espaço para as mulheres negras? Então, se a gente está num GP de mulheres na história da filosofia, eu acho que a gente tem que olhar também para isso. Somos mulheres também. Né? Ao falarmos de mulheres negras, nós temos que ter como base as condições peculiares nas quais nos encontramos enquanto grupo. Nossas experiências variam, mas mantêm um eixo comum que se traduz em situações específicas de vulnerabilidade política e social. Afirmar a peculiaridade das condições em que nos encontramos não é negar as condições peculiares de outros grupos. Simplesmente se tenta visibilizar as nossas possibilidades de interação social, atuação política, reconhecimento de nossas capacidades e trânsito real em ambientes de circulação de informações, ideias e trocas de saberes. As opressões sofridas pelas mulheres negras são resultantes do cruzamento interseccional de opressões de gênero e de raça, estruturantes de sociedades patriarcais e racistas. Isso é fundamental a gente entender. Que molda as várias experiências às quais somos submetidos. Que significa dizer que a contemplação e as reivindicações de questões voltadas somente à opressão de gênero, do gênero feminino, não nos contemplam, assim como as voltadas unicamente a questões de raça. Nesse caso, se as opressões de gênero e de raça forem consideradas separadamente, seja nos debates teóricos, movimentos de resistência ou em vivências do dia a dia, nós experienciamos o não lugar. Devemos compreender que as mulheres brancas, embora sofram as consequências da opressão de gênero, numa sociedade racista não sofrem opressão de raça. Os homens negros, embora sofram as consequências do racismo, por serem homens numa sociedade machista, sexista, muitas vezes misógina, não sofrem a opressão de gênero. Em Memórias da Plantação, episódios do racismo cotidiano, ao se referir a este ponto, Quilomba, Grada Quilomba, afirma que as mulheres negras habitam uma espécie de vácuo de apagamento e de contradição.
se sustenta pela polarização entre mulheres de um lado e negros de outro, com as mulheres negras no meio, no não lugar. Né? Quilomba ressalta que as narrativas separadas mantêm a nossa invisibilidade enquanto mulheres negras, nos debates acadêmicos e políticos. Portanto, não é possível, no nosso caso, compreender gênero e opressão racial de forma separada, pois a separação aumenta a invisibilidade de nossas diferentes necessidades enquanto mulheres negras, comparadas aos homens negros e às mulheres brancas. Nós, mulheres negras, somos pessoas negras atravessadas pelo gênero e mulheres atravessadas pela raça, e vivenciamos experiências de um lugar diferente das mulheres brancas e dos homens negros. É nesse sentido que os feminismos negros, focando nas experiências das mulheres em sociedades estruturalmente sexistas e racistas, focam suas reflexões e ações para além da separação de gênero e de raça ou da sobreposição de um sobre o outro. Né? E aí, Lélia Gonzalez, e aí a gente já pode começar a olhar para Lélia, né? Nos indicou que a separação do gênero e da raça na situação das mulheres negras nos invisibiliza. Ela teceu críticas a membros do movimento negro unificado pela falta de elaboração mais profunda sobre as mulheres negras e ao movimento de mulheres pela dificuldade de reconhecerem a diversidade interna do movimento. Lélia afirma, ao se referir às perspectivas do movimento negro unificado no texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que, cito Lélia, nossa experiência aí, referindo-se às mulheres negras, foi muito enriquecedora. Vale ressaltar que a militância política no movimento negro unificado constituía-se como fator determinante de nossa compreensão da questão racial. Por outro lado, a experiência vivida enquanto membro do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo permitiu-nos a percepção de várias facetas que se constituiriam em elementos muito importantes para nós, aquilo que se poderia chamar de contradições internas. O fato é que, enquanto mulher negra, sentimos a necessidade de aprofundar a reflexão, em vez de continuarmos na reprodução e repetição de modelos que nos eram oferecidos pelo esforço de investigação das ciências sociais. Os textos nos falavam, né, da mulher negra numa perspectiva socioeconômica que elucidava uma série de problemas propostos pelas questões raciais unicamente. Mas ficava e ficará um resto que desafiava as explicações. Isso começou a nos incomodar dentro desse movimento negro, né? Exatamente a partir das noções de mulata, doméstica e mãe preta que estavam ali, nos martelando com suas insistências. No que se refere ao movimento de mulheres, em A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, uma abordagem político-econômica, ela nos diz: a maioria dos textos, apesar de tratarem das relações de dominação sexual, social e econômica que a mulher está submetida, assim como da situação das mulheres das camadas mais pobres, etc., não atentam para o fato da opressão racial. As categorias utilizadas são exatamente aquelas que neutralizam o problema da discriminação racial e, consequentemente, do confinamento a que a mulher negra está reduzida. Ao nosso ver, as representações sociais manipuladas pelo racismo cultural também são internalizadas por um setor que também é discriminado das mulheres, não se apercebe da ideologia de branqueamento e do mito da democracia racial. O último ponto, mais importante não. Lélia, então, é um exemplo do sexismo e do racismo no contexto da intelectualidade, da academia e da filosofia. Com relação a Lélia, o Alex Hatz e a Flávia Rios, no livro Lélia Gonzalez, afirmam: escrever a biografia de Lélia Gonzalez não é fazer o resgate de uma pessoa negra que se tornou conhecida no Brasil e exterior. É bem mais que isso, pois essa intelectualidade ativista faz parte de um esforço coletivo de legitimação intelectual protagonizado pelo movimento negro e feminista no processo de redemocratização do Brasil. Estamos cientes, no entanto, de que contar a história de uma pessoa negra, especificamente de uma mulher, nos coloca na delicada posição de, tomando emprestadas as palavras de Jorge Luiz Borges, avaliar o perímetro dos vazios e das lacunas. E aí, quais são tais lacunas e vazios? Como identificar o que é invisibilizado? Lélia percorre um trajeto de estudante aplicada a professora ajustada ao sistema e disso a ativista negra feminista.
E eu acrescentaria, filósofo na acepção mais profunda do termo. Segundo ela, na faculdade, eu já era uma pessoa de cuca, cito, né, estou citando Lélia, já perfeitamente embranquecida dentro do sistema. Eu fiz filosofia e história, e a partir daí começaram as contradições. Você, enquanto mulher, enquanto negra, sofre, evidentemente, um processo de discriminação maior. Fecha a citação. Lélia, durante boa parte de sua trajetória intelectual, tentou ajustar-se ao modelo imposto do que era, na sua época, considerado uma professora negra aceitável. Não somente a partir de uma perspectiva, pode-se dizer, estética, carregada de valores, né, enfim, mas numa perspectiva de intelectualidade. Ao se tornar professora, ela sabia que tinha que ter uma postura exemplar. Esse exemplo advinha do modo discreto, austero, recatado, quase que incorpóreo, de ser e estar no ambiente educativo. Guacira Lopes Louro, em Mulheres em Sala de Aula, nos diz: ensinava-se um modo adequado de se comportar, de falar, de escrever e argumentar. E Lélia, fecho nessa citação, e Lélia assimilou tais padrões de forma intensa. Como Hartz e Rios nos apontam, se o corpo da mulher negra é público, como Lélia Gonzalez diria anos depois, o que esperar da professora negra que está na escola, especialmente na sala de aula, diante dos olhares de gestores, colegas e estudantes? No que diz respeito especificamente à filosofia, no seu momento assimilacionista, ela focou no denominado cânone filosófico, com afinco. Seu interesse pela filosofia a afastou de esferas populares e negras, se destacando entre seus pares filosóficos, embora sem reconhecimentos consideráveis desses pares. Lélia foi uma exímia analista de textos filosóficos do cânone, o que a fez desempenhar sua docência com perspicácia e excelência intelectual. Mesmo assim, o caminho foi longo até a pensadora conseguir, por exemplo, reconhecimento acadêmico. Mas, em função de vários acontecimentos em sua vida, Lélia começou uma tomada de consciência, uma busca de si, uma reconstrução pessoal. Eu vou pular essa citação. Não? A gente tem mais minutos de debate. Tá. Pula a citação. Assim, ela se aproxima da psicanálise, não somente para o que ela denominou de seus próprios mecanismos de racionalização, de esquecimento, de recalcamento, mas como um instrumento de compreensão das realidades de grupos atravessados por opressões. Ela, juntamente com Maria Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro e outros, participou de encontros e mobilizações que buscaram dar visibilidade às pautas das mulheres negras no ambiente feminista brasileiro. Então, ela é uma feminista, né? Com relação ao movimento negro, também, ela problematizou a questão de que o lugar das mulheres não está dado aí. Estou pulando também. Então, ela teve atuação nesses grupos, ela, a partir dessa tomada de consciência, ela queria saber, bom, onde é que eu estou, né? Quem eu sou? O que eu sou? É nesse momento que é possível dizer que Lélia inaugura sua perspectiva filosófica própria, da leitura crítica da realidade da qual fazia parte. Ela apresentou o conceito, por exemplo, de Amefricana, né, ou América Africana. Tal conceito, baseado na noção de singularidade do território em que residimos, considera a participação africana na sua formação cultural e social, sem reiterar a evocação da latinidade de forma ampla, o que a fez compreender os lugares ou não lugares ocupados por mulheres negras. Ou o conceito de pretuguesa, apresentando um novo território discursivo, ao aplicar palavras e expressões populares, algumas de origem africana, em suas narrativas. Esses conceitos, mas sobretudo o movimento de Lélia é filosófico. A filosofia é crítica, formulação de questionamentos e desestabilização de posturas enraizadas. O fazer filosófico nos exige reflexões e revisões constantes a respeito da filosofia, suas narrativas e seus protagonismos. E Lélia nos proporcionou isso de forma intensa e exemplar. Mas por que ela ainda não é reconhecida no ambiente filosófico? Como filósofo? Se há dificuldade a partir da apropriação do cânone, imagina no que se refere a uma revisão no sentido de ampliação desse cânone, né? No sentido de desafiar, confrontar a filosofia hegemônica androcêntrica. Lélia ousou propor temáticas e metodologias diversas da reflexão filosófica.
mas ficou isolada e seus trabalhos durante muito tempo foram ignorados, não sendo assimilados como filosóficos. Nesses termos, eu já vou fechar, prometo. A finalidade dessa comunicação é pontuar e valorizar os aportes filosóficos da pensadora na fissura com o cânone filosófico. O objetivo aqui é compreender a dinâmica do contexto filosófico, a situação das mulheres negras nesse contexto e abrir espaço para a escuta e acolhimento da filosofia de Lélia Gonzalez como uma dessas vozes que tem falado ao longo da história dos conhecimentos ocidentais, mas que historicamente não têm sido ouvidas. Nesse contexto, é fundamental reconhecer Lélia como filósofa e questionar a perspectiva excludente do cânone filosófico. Mas, mais do que isso, realizar um movimento de inserção de seus escritos na bibliografia filosófica, nos currículos, nas aulas, enfim. Tá? E aqui cito só a Joana Tolentino, e aí eu termino mesmo. Entendemos que diálogos e políticas de reconhecimento e autorização como esta, que caminham no sentido de uma reparação histórica, valorizando vozes silenciadas, desqualificadas, desautorizadas, colocando foco em corpos outrora invisibilizados, constituem-se como oportunidade para que as ciências, as filosofias, as epistemologias possam se reinventar, alterando as cartografias dos saberes para que neles pesem menos as marcas ocidentais da exclusão, e não as marcas ocidentais, mas essas marcas da exclusão. Obrigada, gente, desculpa.